Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre Direito Tributário 2 para a Unigran Rio. Essa turma terá aula comigo na próxima quarta-feira, então ainda tem mais uma aula antes da prova, tá? Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, então vou até antecipar aí os pontos até onde a gente vai da matéria, tá bom? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, quem tiver dúvida e não conseguir tirar na próxima quarta comigo, ou porque vai faltar, ou por algum motivo, pode deixar as dúvidas aqui embaixo, que eu respondo assim que possível, até antes da prova eu respondo, tá ok? Então, se você tiver dúvida quanto à matéria, por favor, deixe a dúvida aqui, ou fale comigo lá na aula, já que você vai ter a chance de ter mais uma aula antes da prova, tá ok? Bom, vamos lá. Vejam, sobre Tributário 2, notem que a gente não vai cobrar princípios, conceito de tributo, partindo do pressuposto que vocês já sabem, já conhecem, né? Então, as indicações vão ser diretas lá, mas as respostas às questões vão abarcar os dispositivos estudados. Nós começamos esse semestre a falar a partir do 96, do artigo 96, tá? Do CTN. Contudo, a matéria, evidentemente, aborda um pouco depois disso, a partir do 113, né, onde nós começamos a observar a obrigação tributária, né, o ponto da disciplina obrigação tributária. Então, especificamente, é aí que você deve começar a concentrar seus estudos, tá? Não faz mal estudar a partir do 96, mas eu não vou cobrar esses artigos, né, do 96 até o 113, porque, até o 112, melhor dizendo, até porque essa matéria é do semestre anterior que você fez, né, que é Empresarial 1, tá ok? Que a gente, de certa forma, fez toda uma introdução no primeiro dia de aula, relembrando alguns conceitos necessários aí para a gente seguir adiante, tá? Então, a matéria da prova vai do 113 do CTN até o 138, tá ok? Então, muito pouco, hein? Não tem mistério. 113 a 138 do CTN, tá ok? Então, vamos lá falar dos pontos principais dentro desses artigos. Vejam, a primeira coisa lá no 113 é obrigação tributária. Então, nós conversamos sobre obrigação tributária principal, acessória, quando a acessória se torna principal. Então, lembre-se disso, veja os apontamentos, faça exercícios e leiam o Código Tributário Nacional, ok? Depois, nós falamos sobre o fato gerador, e ali do fato gerador, nós falamos bastante do planejamento tributário, das questões que podem ser suscitadas quanto a um planejamento abusivo, tá? Então, o abuso de forma, o abuso de direito, tá? A desconsideração de atos jurídicos praticados ou negócios jurídicos praticados pelo contribuinte. Falamos do artigo 116, parágrafo único, muito importante, e falamos muito, né? Aí eu pedi para vocês analisarem a jurisprudência quanto ao que? Elisão, evasão e elusão tributária, tá? Então, com certeza, é um ponto que vai estar na prova, de alguma forma vai estar na prova, então é importante que vocês estudem bem isso, vejam os apontamentos, vejam as correntes divergentes, tá? Isso é importante. Bom, depois de obrigação e fato gerador, nós começamos a falar dos sujeitos da obrigação, sujeito ativo e passivo. Nós fizemos pequenos comentários quanto ao sujeito ativo, que não tem muito mistério, e depois entramos no sujeito passivo. No sujeito passivo é um mundo, né? Então, no sujeito passivo começa desde a classificação entre contribuinte e responsável tributário, tá? E vai até o 138, que lá a gente termina com a denúncia espontânea. Bom, mas quais são os pontos importantes aí do sujeito passivo? Começa no 121 e vai até o 138, tá? Isso aí é tudo muito importante, mas eu vou citar aqui, pincelar algumas coisas que eu acho que merece a sua atenção. Bom, primeiro a responsabilidade do contribuinte, vamos dizer assim, né? O contribuinte tem responsabilidade para pagar a obrigação principal e acessória. Então a gente viu lá a obrigação do contribuinte, que tem a responsabilidade pelo pagamento da obrigação principal e acessória, tá? E nesse ponto, nós falamos da solidariedade. Então, quando eu tenho mais de um contribuinte,
quer dizer, eu tenho pessoas na mesma situação de posse-incidência, ou relação com o objeto, ou o nascimento do fato gerador, eu tenho a solidariedade tributária. Então, notem aí os dispositivos que nós mencionamos e também, né, os argumentos da doutrina para a classificação daquelas diversas situações que nós vimos, como, por exemplo, a questão do locatário, né, que ele é ou não é responsável pelo IPTU, porque no contrato de locação o locador coloca que ele é responsável pelo IPTU, mas isso tem validade contra o fisco? Então lembre-se desses apontamentos, por favor, vejam. Outra questão, existe benefício de ordem na solidariedade tributária? Isso foi respondido. Caiu uma questão agora na última prova da OAB, no último final de semana, que era a respeito disso, né? Isenção de caráter pessoal, se ela vai desonerar todos aqueles que são contribuintes solidários com aquele que tem o benefício pessoal ou não, eles respondem pelo saldo. Então, tudo isso está ali naquela parte dos dispositivos que falam sobre o contribuinte e a solidariedade entre contribuintes e responsáveis. Tá ok? Então, cuidado com isso, dê uma atenção especial a esses pontos. Pois bem, depois nós falamos de capacidade tributária, a capacidade do sujeito passivo. Quer dizer, o sujeito passivo, ele, se for menor, não será contribuinte, quer dizer, não existe sujeito passivo tributário se ele for menor. A gente já sabe a resposta, então leiam lá o artigo 126 com carinho, que tem lá uma lista de situações que o legislador colocou. Né? Em regra, a capacidade civil não se confunde com a capacidade tributária. Tranquilo? Então, não se preocupem com o direito civil, né? Nem o Estatuto do Deficiente também, que alterou lá os primeiros artigos do Código Civil, tá? Porque para direito tributário, especificamente, não vai ter relevância, porque não mudou absolutamente nada, porque para o direito tributário já não importa a capacidade relativa, absoluta, né? Para o direito tributário, praticou o fato gerador, você é sujeito passivo, né? Ou contribuinte ou responsável, depende da situação, né? Tá ok? Bom, depois disso nós passamos para domicílio tributário, tá? Então, por favor, leiam com atenção. 127 do CTN, né, domicílio tributário. Então, cuidado com isso, tá ok? As regrinhas estão todas lá, bem básico, né? Eu dei alguns exemplos em sala, especificando cada inciso, cada parágrafo, mas dê uma atenção ao domicílio tributário também do contribuinte, ou responsável. Bom, depois nós entramos na responsabilidade stricto sensu. E aí agora a gente está observando aquela pessoa que, embora não tenha praticado fato gerador, pode ser responsável pelo pagamento da obrigação tributária decorrente da prática do fato gerador, né, exercido ou praticado por um contribuinte, né, por outrem. Tá ok? E aí chegamos no artigo 128 do CTN, para começar a falar de responsabilidade. O primeiro ponto dessa parte da matéria, nós nos referimos à substituição tributária, aquele instituto pelo qual alguém dentro da cadeia comercial, tá, de circulação de bens, passa a responder pelo tributo de outrem, seja para fatos geradores que vão ocorrer posteriormente ou para fatos geradores que ocorreram antes. Então, verifiquem aí no caderno os exemplos dados do produtor, não é? Do industrial, do comerciante que é atacadista, varejista, até chegar no consumidor final. Veja os exemplos que a gente tratou em sala. Tá ok? A bibliografia que eu indiquei também. Bom, ponto muito importante aí que vocês não podem esquecer é de verificar o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que trouxe para o texto constitucional, a partir de 93, a possibilidade da substituição tributária para frente, para fatos geradores que ocorressem posteriormente. Tá ok? Que lembrem-se lá da controvérsia, da doutrina. Muitos autores continuam afirmando que isso seria ilógico, seria inconstitucional e tudo mais, mas já tem posição firme aí do Supremo, inclusive com um texto constitucional colado lá a partir de 93, né, inserido a partir de 93. Tá ok? Então esse é o primeiro ponto aí quando a gente fala de responsabilidade. Depois nós falamos de questões gerais de responsabilidade, entramos na responsabilidade por sucessão imobiliária,
que seria aquela referente aos imóveis, tá? Então, muito importante, compra e venda de imóvel, necessidade de certidão, quais são os tributos que o responsável assume, quer dizer, quais são os tributos devidos pelo contribuinte que o responsável assume. Não se esqueçam do parágrafo, né, o único que trata do imóvel adquirido em asta pública, tá? E quais são os efeitos. Lembre-se das 4 correntes que eu suscitei em sala de aula, tá ok? Então, estudem pelo caderno, pela jurisprudência também, que é interessante. Bom, depois disso, nós falamos da responsabilidade pessoal, né, dos indivíduos pela sucessão causa-morte, por exemplo, né, do inventariante, do espólio, tá? Do administrador também, daqueles que são administradores, dos sócios. Aí tem jurisprudência, tem súmula, não esqueçam, principalmente a 430 e a 435, tá? do STJ, desculpa, STJ 430 e 435, quando a gente fala de responsabilidade, tá ok? Então dê uma olhada nessas súmulas do STJ, porque elas vão ser bastante importantes aí para a compreensão de como é feita a responsabilização de terceiros. Tá? Isso é importante. Bom, depois de responsabilidade dos sucessores, de terceiros, a pessoal, nós falamos sobre a responsabilidade dos infratores, né? Inclusive vai ser a aula de amanhã, na verdade, né? Porque vocês esse vídeo está sendo gravado na terça, e a aula é amanhã, onde a gente vai terminar a matéria. Então, quem assistir depois, tudo bem, mas quem vai assistir hoje o vídeo, ainda a gente não viu, né? Então, mas a gente vai ver para a prova responsabilidade por infração, tá? Dos infratores, e depois falaremos sobre denúncia espontânea. Bom, pessoal, tudo de responsabilidade é importante, tá? E vejam, é tão importante que eu pedi para vocês elaborarem um trabalho detalhando cada espécie de responsabilidade, bem como separando jurisprudência para cada uma delas. Tá? Então, olha, não tem mistério na prova. Vocês já vão ter estudado para o trabalho, estuda mais um pouco para a prova, tá? Vai se dar bem na prova, é só estudar. Tranquilo? A prova vai abarcar, de certa forma, muito essa questão de responsabilidade. Tá? Então, vou parar por aqui, né? O tempo já esgotou. Eu peço que vocês leiam o caderno, leiam a legislação, leiam a doutrina e façam os exercícios disponíveis lá no meu site, tá ok? Porque aí você consegue observar como está o encaminhamento aí do estudo da disciplina, fazendo os exercícios, já que tem lá o rito, com indicação de artigo e tudo mais, tá bom? Então eu quero desejar para vocês um ótimo dia, bons estudos e até a nossa aula da semana que vem. E quem faltar a aula, até a prova, tá bom? Bons estudos, um abraço.